glórias do eterno. Galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele e seja que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o reino seja em nós, nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Seja bem-vindo mais uma vez às nossas noites da série Encontros com Jesus. Quero lhe dar um feliz sábado e dizer que é uma alegria para a gente ter você conosco aqui mais uma vez. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha, todos os irmãos que estão conosco todo culto,
Nós já temos ali o nosso público cativo, que está junto com a gente. Então, um abraço para todos que participam conosco. Neste sábado especial, eu quero deixar um texto da palavra de Deus, que está em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Sem dúvida, vivemos em uma corrida. E nesta corrida, muita coisa quer nos distrair, quer tirar nossa atenção e nos levar para distantes de Deus. Para aqueles que gostam de correr, corrida de rua, sabem que as roupas da corrida têm que ser leve. Quanto mais pesado for o tênis ou a roupa que você está vestindo, quanto mais você corre e vai suando, aquilo vai pesando e você vai perdendo desempenho. É mais ou menos assim. Na corrida para o céu, nós temos que viver lutando contra o pecado, lutando contra adereços que estão tirando nossas forças, tirando a nossa bateria ali, diminuindo a nossa intensidade da luta do dia a dia contra o pecado. E o recado aqui de Hebreus é: deixe de lado, desembarace-se dessas coisas que te deixam longe de Deus, se afaste disso, não se aproxime de coisas que te deixam longe de Deus. E aqui fala do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança, porque muita gente começa, mas pouca gente termina uma corrida. E eu quero dizer para você que perseverar é o nosso propósito. Nós precisamos perseverar, e perseverar é continuar. Conservas o que tem, a Bíblia diz, para que ninguém tome a tua coroa. E aquele que perseverar até o fim, a Bíblia diz, será salvo. Corra, continue, persista, continue correndo. E aqui a Bíblia diz: correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui o texto diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Muita gente desanima na carreira cristã, desanima na corrida da sua vida cristã, porque olha para outros objetivos. Olha para um familiar, olha para um irmão da igreja, olha às vezes para quem está fazendo algo errado, para um líder da igreja, e deixa de olhar para Cristo. O cristianismo acaba quando deixamos de ter Cristo como meta, quando deixamos de ter Cristo como aquele que é autor e consumador. Quer prosseguir? Quer ir até o fim? Pare de olhar aquilo que te tira a atenção, pare de olhar aquilo que não te leva para Cristo e continue olhando para Ele. E o texto diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador. Autor quer dizer aquele que inicia, e consumador quer dizer aquele que termina. A nossa fé, ela tem uma única base, que é Jesus Cristo. Ele é quem está guiando nossas vidas. É Ele que opera em nós, a Bíblia diz, é o Espírito Santo, é Cristo, é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. É mais ou menos isso aqui. Cristo é autor, a força que temos para segui-lo vem dele. E ele também é o consumador. Quer dizer, vamos chegar no fim se estivermos firmes completamente nele. E o texto diz assim: correndo e olhando para o autor e consumador da nossa fé, e tendo ele como exemplo. O texto termina mostrando que Cristo é o nosso exemplo, e diz assim: porque ele suportou a cruz, ele suportou, suporte, vá até o fim, continue, não pare. O texto diz assim: ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, não fazendo caso do sofrimento. Se talvez você esteja sofrendo hoje, não desista, não pare. Cristo está hoje ao trono de Deus, do lado, à destra de Deus,
Um dia voltará para nos buscar. Um dia voltará para estarmos ao lado dele. Por isso, que você possa estar mais uma vez firme naquele que está do nosso lado. Quer terminar a corrida, quer chegar ao final, e você não vai receber no final da corrida cristã, não é uma medalha corruptível, mas a coroa da vida eterna. Que Deus te abençoe. Agora você verá um testemunho, e ao ver esse testemunho, que você possa ser tocado pelo Santo Espírito de Deus e saber que Deus está pronto, Cristo está pronto para transformar a minha e a sua vida. Semana de Mordomia Cristã. O mordomo e a compaixão. Pessoas como instrumentos de Deus. Meu nome é Evaldo de Oliveira, nascido no Rio de Janeiro. Vim para Vitória, novo ainda, aos 15 anos de idade, e comecei a trabalhar na minha profissão, torneiro mecânico, até que cheguei numa grande indústria de bebidas, ganhando muito bem até, mas senti assim que algo estava faltando na minha vida. Até que eu me casei e comecei a estudar a Bíblia, porque a minha esposa era adventista. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, não deu vontade de parar mais. Eu ganhava muito bem no emprego que eu trabalhava, mas devido à escala que eu trabalhava, eu tinha que deixar por causa do sábado. Praticamente foi acabando tudo que eu tinha conquistado. E eu morei num lugar que eu não gostaria de aconselhar ninguém a morar no lugar que eu morei. Mas Deus não permitiu que eu ficasse muito tempo. Então eu consegui um novo emprego. Eu falei porque era questão da sexta-feira à tarde. Ele falou assim que eu poderia fazer o meu horário. E ali eu consegui aprender muita coisa. Deus, então, ele tomou uma outra providência. Aí eu fui trabalhar na cidade serrana de Marechal Floriano. Lá montou-se uma empresa, eu passei a trabalhar 50% de tudo que eu fazia. E Deus começou a me abençoar muito. Me abençoando de tal forma que depois eu saí dessa empresa e montei a minha própria empresa. Então, além do dízimo, aquilo que eu devolvia fielmente, eu fiz um pacto com Deus. E as coisas começaram a melhorar muito. Querendo ter uma empresa de um porte melhor na cidade de Marechal Floriano, eu procurava por um lugar. Não tinha encontrado nenhum local, eu ia passando perto de um pátio, aí encontrei com um amigo e perguntei. Ele falou assim: Evaldo, só existe esse lugar aí, mas essa pessoa não aluga, não vende, e por ser um lugar muito grande, teria que ser muito caro. E como eu não tinha mais opção, eu perguntei a ele quem era o dono. Aí ele falou o nome da pessoa. Eu tinha feito um trabalho para essa pessoa, na sua indústria. Consertei algumas máquinas para ele, e ele então ligou para mim: por que, Evaldo, que você foi embora sem receber? Eu falei: não se preocupa, o importante é que está funcionando o seu maquinário. Ele falou: não, mas eu preciso te pagar. Eu falei: não, um dia a gente se encontra por aí. E o tempo passou, eu esqueci. Como eu não tinha outra opção, eu falei: a única coisa que eu posso receber é um não. Então eu não desisti. Até que um dia eu consegui falar com ele. Chegando lá, com medo de receber um não, porque era a última oportunidade, ele já estava com a chave no bolso e me entregou nas minhas mãos e disse para mim trabalhar. Eu comecei a insistir, falei: não, mas primeiro a gente tem que saber como é que vai ser, porque eu tenho que saber se eu tenho condições de pagar o aluguel. E ele virou para mim e disse assim: quem é que está falando em aluguel? Pega a chave e vai lá e arruma o local e vai trabalhar. Eu falei: mas como assim? E o aluguel? Ele falou assim: não tem aluguel. Por mais de 15 anos eu estou nesse local. Se eu fosse pagar um aluguel hoje, seria pelo menos R$5.000 por mês. Ele nunca deixou eu pagar nem energia e nem água. Como testemunho na minha própria vida. Porque quem eu era e quem eu sou. O que eu tinha, o que eu tenho. Os bens materiais, para mim, não são nada. Tudo para mim é Jesus. Como Ele nunca desistiu de mim, eu nunca irei desistir dele. Espero que um dia, mesmo distante de tudo,
que sou e que tenho aqui na terra, que eu viva eternamente com Cristo. Eu vou desejar feliz sábado novamente, porque agora chegaram meus amigos aqui, que está conosco, e um feliz sábado para o Jabson e para o Josivaldo. Que Deus abençoe sua vida. Agora nós iremos ler a palavra de Deus. Vou pedir que Jabson cumprimente os nossos irmãos que nos acompanham, seus familiares, e logo depois Josivaldo também manda um abraço aí. E aí Josivaldo faz uma oração e a gente continua na leitura da palavra. Um feliz sábado, pastor. Feliz sábado, Josivaldo. E um feliz sábado a todos que estão em casa nos assistindo. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Também quero desejar um feliz sábado para todos que estão nos assistindo nessa noite. E também para o pastor, para o meu amigo Jabson. Estamos juntos, estudando, buscando esclarecimento da palavra de Deus. E que nesse início de sábado você seja alimentado pela palavra de Deus. E como vamos ler um texto da Bíblia, vou pedir que Josivaldo ore, e logo depois você já pode abrir a sua Bíblia aí em Atos 9, dos versos 1 até o verso 18. A gente vai ler primeiro a metade do 1 ao 9 e logo depois do 10 ao 18. Então, acompanha com a gente. Josivaldo, por favor. Soberano e eterno Deus, grandioso Pai que habita nos céus, a Ti toda a honra e toda a glória. Ajuda-nos para que a Tua palavra nesse momento seja aberta e inspirada pelo Teu Santo Espírito, e que alcance a todas as pessoas que estão nos assistindo, sejam tocadas pelo mesmo. Te pedimos a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Na minha tradução está assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levantando-no para Damasco, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Saulo esteve presente no apedrejamento de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão e Paulo lá estava. Diz que as vestes de Estevão caíram nos pés de Paulo. E Paulo parece que tinha um desejo, uma vontade de fazer justiça com as próprias mãos, já que ele não tolerava que aquela nova seita, como ele chamava, um novo grupo de pessoas, da seita do caminho, que ali era o embrião, né, o nascimento do cristianismo, da religião que Cristo estava deixando para os seus filhos. E ali Paulo, com muita raiva, decide de maneira muito intensa destruir essa nova religião. Jabson, qual era a origem de Saulo, de onde ele veio? Conta um pouquinho para a gente aí das origens do futuro apóstolo Paulo, mas por enquanto ele não estava para brincadeira não, né? É verdade, pastor. O apóstolo Paulo, anteriormente, né, antes de trocar o seu nome, ele se chamava Saulo de Tarso da Sicília. Ele era romano por nascença, né, mas viveu a sua vida inteira aos pés de Gamaliel. Né? Ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, como ele diz. Né? O seu nome, Saulo, pastor, é uma referência ao primeiro rei de Israel, Saul. Isso mostra um pouco do orgulho dele, né? Antes de sua conversão. Assim como também Paulo mostra
o que Paulo aprendeu com Cristo, porque Paulo significa pequeno, do grande Saul para o pequeno Paulo. Isso mostra ali um pouco da sua conversão. Paulo era um homem que, se fôssemos falar em poucas palavras, acho que sagacidade seria o nome que nós poderíamos dar a Paulo. Era aquele homem a quem você confiava uma missão e ele cumpria essa missão. Mas aqui diz, pastor, que esse homem respirava ódio por aqueles que seguiam o caminho. O caminho aqui foi o primeiro nome dado aos cristãos que seguiam Jesus. Veja que esse homem ele acordava e dormia com um sentimento de perseguição, de matar aqueles a quem estava sendo contrário aos ensinamentos da lei de Moisés. Aqui fala dos sacerdotes, pastor. Nós sabemos que naquela época haviam dois, né? Anás e Caifás. E que esses homens, eles eram saduceus. E saduceus e fariseus não se misturavam. Paulo era fariseu convicto. Mas veja, pastor, que assim como eles se uniram no passado para crucificar Cristo, agora também se unem mais uma vez para perseguir o povo de Deus. O ódio de Paulo era tão grande pelos judeus, pastor, pelos conversos, que diz aqui que ele não poupou homens e mulheres. Por isso aqui nós conseguimos ter uma ideia do ódio que ele tinha para com esses homens, indo até, possivelmente, Anás ou Caifás, e lhe pedir cartas, lhe autorizando a ir atrás desses judeus e deportá-los presos para Jerusalém. Tanto ódio, né, Josivaldo, no coração daquele homem que, de maneira intencional, queria destruir aquelas pessoas que ele nem conhecia, mas apenas por pensar diferente, apenas por estar num novo movimento, ele decidiu então que poderia matar aquelas pessoas. E o texto diz, Oswaldo, que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos, e aí foi tentar pedir cartas para destruir esses homens. É verdade. O que me chama muita atenção nessa história de Saulo é justamente o fato de que eu acredito que ele estava vivendo um momento de tamanho sucesso na sua vida profissional. E, além do mais, acredito que ele pensava que estava fazendo a coisa correta. Era um comandante, né? Era um comandante, então acredito que ele estava no auge da sua carreira. E uma coisa que me chama a atenção, por que ele foi pedir carta? A gente só vai pedir alguma coisa dentro de uma organização a um superior quando a gente tem praticamente certeza de que vai obter. Eu acredito que Paulo já havia conquistado a simpatia de todos, ao ponto de ele se sentir impulsionado em pedir cartas. E esse objetivo de pedir cartas, Jabson, não era simplesmente pedir a carta que ele instigava a maldade no seu coração, mas ele queria barrar o progresso dessa nova religião. O objetivo de Paulo era fazer com que essa religião se extinguisse e não avançasse. Só que Deus tem um plano maravilhoso, né? E aqui o texto diz que ele indo para Damasco, aproximando-se de Damasco subitamente. Já você ia falar algo agora? Sim, pastor, eu ia falar que, infelizmente, o pior ódio que o ser humano tem é o ódio religioso. Esse ódio causa algo extremamente brutal no ser humano. Tão brutal, pastor, que os pais da igreja no passado, na antiguidade, eles faziam um paralelo entre Paulo e a profecia, a promessa, né? A bênção que Jacó deu ao seu filho Benjamim, que tu és lobo que despedaça a presa. Quando eles olhavam para Paulo, ele viu o cumprimento daquilo na vida de Paulo, de tão voraz que Paulo era contra aqueles a quem seguia Jesus, né? Contra os seguidores de Cristo. Para você ter uma ideia do ódio que esse homem tinha por aqueles cristãos ali conversos ao nosso Senhor. E agora ele, de perseguidor, teria uma experiência real ao encontrar-se com Cristo. O texto diz que subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Quero lembrar você que aqui no capítulo 9 de Atos, Cristo já tinha ido assunto ao céu. Cristo já tinha, no capítulo 1, no versículo 8, Cristo explicou que seria poder do céu, que viria o Espírito Santo, e ele ascendeu ao céu e prometeu que queria voltar. E agora, Cristo aparece a Saulo, em uma experiência real. E ali o texto diz assim: caindo por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui eu acho assim impressionante que Paulo saiu para perseguir os seguidores de Cristo e encontrou-se com o próprio Cristo, que perguntava para ele por que ele o perseguia. Eu acho que um ponto importante é: quem persegue os filhos de Deus está também perseguindo o próprio Deus. E aqui eu vejo isso nesse texto, quando Paulo diz:
Quando Cristo diz para Saulo, por que me persegues? Ele não pergunta, e Saulo, por que você persegue os meus filhos? Por que você persegue quem me adora? Né? O texto diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Pastor, uma coisa muito interessante, e eu vejo aqui também, Jabson, nessa questão, e você que está me assistindo, é que a Bíblia diz que uma luz brilhou e Paulo caiu por terra. Porque eu acredito fielmente que você que está me assistindo, como aconteceu com o Jabson, com o próprio pastor, a minha pessoa, um dia Jesus também brilhou em nosso caminho. Tem pessoas que vivem esperando um acontecimento miraculoso. Com Paulo foi necessário dessa forma, mas talvez com você não seja necessário algo miraculoso para que você consiga enxergar. Cada um tem a sua experiência. Tem a sua experiência individual com Cristo. Agora, uma coisa, Jabson, de a gente notar é o seguinte, é que quando uma pessoa, de fato, se encontra com Cristo, a luz de Cristo brilha no coração dela. Eu não vejo como você ter um encontro com Jesus e continuar vivendo da mesma forma. Paulo vivia na escuridão, mesmo achando que estava vivendo na luz. E Cristo apareceu para ele como uma luz, né? Como uma luz, exatamente. Já que vocês estão falando de luz, né? Atos 22, pastor, no verso 6, diz que foi exatamente ao meio-dia. Meio-dia, pelo que eu sei, é o momento mais claro do dia. É quando o sol está mais forte. Mas quando Cristo aparece... Ainda pastor, mais naquela região, né? Ainda mais naquela região. Mas quando Cristo aparece, parece que o sol se tornou uma vela. Foi tão grande a sua luz que chegou a cegá-lo. Diz que ele cai. Muitas vezes nós vemos em filmes, em desenhos, ele caindo de um cavalo, mas aqui não está dizendo se foi de cavalo, se foi a pé, o texto não nos diz isso. O mais importante dessa passagem, pastor, é que Cristo se identifica com a dor dos seus filhos. E ele não diz porque persegue meus filhos, mas porque me persegues. Ou seja, se persegue o filho, persegue o pai. Em outras palavras, né, pastor, como diz Zacarias 2, verso 8, quem tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. E aí Cristo diz para ele, olha, e Paulo pergunta, quem és tu? E a resposta de Cristo foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento Cristo se revela a ele, né? Ele, naquele êxtase daquele momento, ele se encontra com Cristo e Cristo faz essa pergunta. E aí Cristo fala no verso 6 assim, mas levanta-te. Ele diz, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém de fazer. Cristo se apresenta para ele e diz, olha, mas se levanta. Você caiu nesse momento para se levantar e continuar. Você não pode parar. Então continua, te levanta, porque nesse momento nós teremos um momento em que Cristo se revela a ele e agora ele vai continuar. Porque perceba, o encontro, ele acontece naquele momento, mas ele vai ter continuidade para outros instantes. O Paulo, que na verdade foi na sua conversão aqui o Saulo, ele então se levanta ali, não vendo nada, contudo, o versículo diz que ele se levantou da terra e abrindo os olhos não podia ver, e guiando-se pela mão, o levaram para Damasco. Agora, ele estava indo para um novo destino. Aquele dia, Paulo tinha planejado que seria um dia como os outros. Ele acordou cedo, olha, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. De repente, no caminho, aparece Cristo, e quando Cristo apareceu, que ele caiu, o texto diz que ele ficou cego, né? Alguns procuram explicação para isso, que ao cair ele bateu com a nuca, e aí bateu ali no cérebro, tentando uma explicação racional, mas a gente sabe que aquilo foi um ato intencional de Deus para quebrar o orgulho de Saulo, não é isso, Jabson? Exatamente, pastor. Quando a gente estuda, né, a vida de Saulo, que mais tarde se tornou Paulo no futuro, ele fala muito de um espinho na carne. E nós compreendemos, pastor, que esse espinho na carne foi justamente uma sequela que ficou ali para quebrar o orgulho, a arrogância de Paulo, né? Para que Paulo... Porque dizem, pastor, até que Paulo era um homem muito fluente em muitas línguas, ele era conhecedor, ele mesmo diz que ele excedia em muito o da sua época, foi um homem educado por Gamaliel, um dos maiores, né, homens daquela época, então isso tudo tornava muito soberbo, e acho que esse espinho na carne
possivelmente um problema na sua visão, foi justamente para botar Paulo no lugar dele, para ver se Paulo diminuía e ali ficava dependente de Deus, como assim era a vontade dele. E eu acredito, pastor e meu amigo Jabson, que esse é um risco que nós também corremos nos dias de hoje. A soberba é algo que é bem presente nos nossos dias. Parece que a cada dia que se passa tem alguém querendo aparecer, tem alguém querendo demonstrar que sabe mais de que A, de que B, tem alguém atrás de aplausos, né? Tem alguém querendo mostrar sua biblioteca de conhecimento. Então, isso é um risco que nós corremos, e muitas vezes é necessário também cairmos. Muitas vezes é necessário também irmos ao fundo do poço para reconhecer a nossa pequenez e deixar que Deus opere e que Deus cumpra o seu propósito em nossas vidas. Assim sucedeu com Paulo. Agora, uma coisa que me chama muita atenção também nessa questão é que quando isso acontece, geralmente quem está ao seu redor sente o impacto daquilo que está ocorrendo. Quando o ocorrido com Paulo, você vê que os seus companheiros ficaram emudecidos. Algo sobrenatural estava acontecendo. Aquele homem havia agora caído por terra, havia ouvido uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele agora ficou sem vista, e quem estava ao seu redor, quem estava ali acompanhando, ficaram sem ação, emudecido, querendo entender o que estava acontecendo, e lá na frente, lógico que eles vieram entender esse encontro extraordinário que aconteceu. Mas eu quero dizer que nós precisamos também manter um espírito de humildade, porque assim como Paulo precisou cair, né, para reconhecer sua pequenez, muitas vezes também precisamos ir ao fundo do poço para reconhecer que não somos nada. E aí o texto diz que ele passou 3 dias sem comer, sem beber, e eu peço agora que você então continue aí lendo, que eu vou pedir para Jabson ler para a gente, a continuidade do texto, a partir do versículo 10 até o verso 18, que fala da ida de Paulo, então, em Damasco, conversar com Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que te respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a aterrorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando em casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E aí nós temos aqui agora Cristo aparecendo mais uma vez no texto, e agora não se apresentando mais a Paulo, mas a Ananias. E Cristo, ao apresentar-se a Ananias, que o texto diz que era um dos discípulos ali em Damasco, apareceu ao Senhor em visão. E eu fico pensando, o que passou naquele momento no coração de Ananias? Ananias sabia quem era Cristo, mas Ananias também sabia quem era Saulo e o quão mau ele era. Mas Ananias era tão discípulo de Cristo, era tão próximo de Cristo, que ele, ao ter uma visão de Cristo, ele não pensou que fosse uma alucinação, porque o pedido de Cristo era um pedido ali que parecia ser absurdo, né? Olha, vai a Saulo. Peraí, Saulo? Saulo é um homem perigoso, um homem perverso. Se eu for ele pode me matar. Mas ele era tão próximo de Cristo que teve a visão perfeita de que aquele que aparecera a ele em visão era o próprio Cristo.
Ao contrário dos irmãos de hoje, pastor, que não acreditam na conversão das pessoas, né? Olha, era isso, agora é crente. Era aquilo, agora virou crente. Ananias, ele até tenta argumentar com Cristo, mas Senhor, tu sabes que esse é aquele, mas quando o Senhor diz qual vai ser a missão dele, ele já chega para Paulo e diz, irmão, já o chama de irmão. Para ele, acho que era já como se conhecesse há muito tempo, pastor. Os sentimentos de Ananias é muito claro. Ele era um homem precavido, Senhor, mas esse homem nos perseguia. Mas quando Deus mostra, Jesus mostra a ele o que vai fazer na vida de Paulo, ele crê, ele leva a mensagem e já o chama de irmão. Agora, pastor, durante esses 3 dias, o que passou na mente de Paulo? Eu imagino que esses 3 dias foram proposital por Cristo. Deixou Paulo meditar e pensar naquilo que viu. Com fome, com sede. Com fome, com sede, meditando no que viu. Perseguia aquele a quem ele agora o reconhece como Messias. E ele agora começa a ligar, pastor, na sua mente, talvez aquilo que o seu mestre falou, lá no começo. Lembra quando havia confusão entre os fariseus, dizendo persegue, não persegue, mata, não mata? E aí Gamaliel se levanta no meio deles e diz assim, olha, se levantou um tal de Judas e com eles alguns, mas quando morreu se dissiparam. Depois também teve um tal de Teudas, que vieram alguns com eles, mas quando morreu também se dissiparam. É melhor deixar esses homens, falando dos apóstolos, deixa esses homens para lá, porque se for humano, logo também se dissiparão. Porém, se for de Deus, vocês se verão lutando contra ele. E foi o que Paulo se viu, lutando contra o próprio Deus. E ao se enfrentar agora com Cristo, ele agora liga a pessoa de Cristo, aquele a quem ele perseguia, ao tão esperado Messias. E aí quando Ananias vem, pastor, traz bálsamo para a sua alma. Interessante, Oswaldo, que a ordem é bem específica, né? Vai, dispõe, vai à rua chamada direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, até o apelido deu aqui, pois ele está orando. Veja agora aí, viu então Ananias, entrou, impôs-lhe as mãos e ele se recuperou. Foi uma ordem muito clara para Ananias, né? E ele obedeceu, ele, por saber que ela vinha da parte de Deus, teve discernimento. Às vezes eu penso, Oswaldo, que falta muitas vezes discernimento de muita gente em saber que o que está sendo mostrado é a revelação que vem da parte de Deus, não é isso? Exatamente. E eu fico pensando também na questão, a fama de Paulo já era muito grande entre os judeus em Damasco, e ao ponto de Ananias conversar com Jesus e dizer, mas eles pediram até carta para perseguir, para nos prender, para nos levar à prisão e tirar a vida até de alguns. Eu digo, naquela época não havia WhatsApp, não havia internet, mas as notícias correram ao ponto de eles saber quem de fato era Saulo. E o que me chama a atenção é a providência de Deus, Jabson, a escolha de Deus, porque em meio a tudo isso, um cara perseguidor, um cara que estava disposto a prejudicar o avanço da pregação do Evangelho, Deus escolhe justamente esse homem para cumprir uma missão única, Então Deus conhece as qualidades que Paulo tem, o quanto ele era determinado para cumprir a missão, e agora ele estava recebendo a missão não de homens, mas estava recebendo a missão do próprio Deus, o qual Paulo se dispõe a fazer da melhor maneira possível. Isso me chama muita atenção e mostra o quanto Deus é extraordinário. Aqui, pastor, falando da revelação que o senhor havia falado aí, ele não só foi preciso nos detalhes, rua à direita, aquele homem ao qual se chama Saulo, né, e deu até o apelido dele, mas na frente também aqui, pastor, no verso 16, ele diz assim, ó, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, ou seja, Jesus não falou isso lá no começo, mas veja que Jesus revelou a ele por onde ele vinha, o caminho, o que aconteceu, e quando Ananias chega até Paulo, que está orando, possivelmente pedindo essa cura, pedindo para que Jesus o curasse, e aí entra ele conta toda a história para testificar a revelação do que ele havia visto e do que ele tinha visto lá no caminho, lá, quando ele foi cego. Pastor, eu me lembrei agora muito interessante que hoje o pessoal tem muito essa questão de revelação, né? De profecia, tá? Aquela coisa toda. E o cara diz, rapaz, você que chegou aí, que está com problema, com a dor, lógico que no meio de um público vai ter pessoas que têm algum problema, todo mundo tem seus problemas. Mas dificilmente você vê uma profecia ou uma revelação aí de púlpito, dizendo, vá lá no aeroporto,
Lá no aeroporto você vai encontrar um rapaz alto, galego, com uma roupa azul, está com uma mala preta, e ele vai se encontrar lá por volta das 2 horas da tarde. Você não vê nada específico em relação a isso, mas no relato de Jesus Cristo, para Ananias, ele dá descrição, você vai, faça assim, assim, assado, e você vai encontrar fulano de tal. E ele vai e acontece da forma. Esse é um verdadeiro profeta. Mas o profeta que chega e diz, eu vou profetizar, e fica jogando as coisas no ar, como se fosse verdade, e quando você vai ver, ele agroba todo mundo e coloca como se fosse uma profecia. Mas aqui eu vejo também o lado humano de Ananias também. Ananias diz, Ananias se dispõe, vai, mas ele fala assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos quanto invocam o teu nome. Quando a gente olha para esse texto, então, pastor, a gente vê que Ananias teve esse receio. Era comum para um homem daquela época que estavam sendo perseguidos, né? Muitos deles eram mortos nessas perseguições. E lembre-se que Paulo era o lobo que despedaçava a presa. Por isso ele faz esse questionamento. Mas ao mesmo tempo que ele faz um questionamento, ele recebe uma ordem direta do Senhor dele. E ele também, pastor, não questiona. Ele obedece. E ele vai e segue as instruções que o Senhor mandou. E quando ele entra naquela casa, ele já não mais olha para aquele homem como um perseguidor do seu povo, mas como um irmão. E é assim que ele o chama. Irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui para te devolver a visão. Isso é maravilhoso, né? E Ananias chega lá, né? Eu acho interessante que naquele diálogo, na visão de Ananias, Cristo dá de volta uma informação para ele. Porque, veja, eu estou lembrando agora da situação em que o profeta Samuel foi na casa de Davi, e lá chamou os seus irmãos, né? Jessé apareceu, e aí Jessé foi a cada um, e aí falta um. Aí no final a mensagem é, Deus vê, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E aqui é mais ou menos o que Cristo falou para Ananias. Ananias, vai, porque hoje ele é um perseguidor, mas ele será um instrumento. Então Deus, ele nos vê não apenas como somos. Nós temos que assumir o que nós somos, mas Deus nos vê como algo muito maior. Deus não via ali o Saulo perseguidor. Deus via ali o Paulo, o apóstolo, que escreveu muitas cartas, que sofreu, que penou, mas que fez a obra de Deus. E aqui, quando a palavra de Deus diz, no verso 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Meu amigo, eu gosto da história de conversão. Quanto me importa sofrer pelo meu nome? Aí você vai ver a história de Paulo antes da conversão dele. Os status que ele tinha, as riquezas que ele tinha, o respeito que ele tinha, o que ele desfrutava. E no momento que ele tem o encontro com Cristo, ele realmente deixa tudo isso de lado. É como se aquele antigo Saulo teria que morrer. Aí entra a questão de que ele foi batizado em seguida. Ele teria de fato que morrer para agora ser, em vez de ser perseguidor, em vez de ser aquele que procurava travar, impedir o progresso e o avanço do Evangelho, ele agora passaria a ser o maior propagador do Evangelho. Isso é uma coisa fantástica, gente. Isso é algo maravilhoso. Pastor, é maravilhoso a gente olhar para um texto como esse e ver que Cristo não dosa a pílula. Ele não engana você. Ele não diz que você vai vir para o Evangelho para ter vida boa, carro novo, casa nova. Não é isso. Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. E a história de Paulo, Jabson, é uma paulada no meio da teologia da prosperidade, né? Exatamente. Aqui no começo, o chamado de Paulo já era para isso. Ananias Cristo já tinha falado aqui, olha, ele vai sofrer. Então, assim, a teologia da prosperidade, não, você vem para se beneficiar. Só o lado bom do Evangelho, é carro novo, é casa nova. E aí esquece da história de Paulo. Esquece a história de Paulo, esquece a história de Pedro. Pedro, depois que Jesus
ressuscitou, e aí mandou ele para Galiléia. Quando ele chega lá, aí tem lá pão assado, tem peixe. Aí Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. E aí vai 3 vezes. Quando termina ali, pastor, ele diz, segue-me. Só que quando ele diz, segue-me, pastor, ele mostra para ele mostra como é que ele vai morrer. Ele mostra tudo que ele vai passar. Aí quando ele termina, ele diz assim, agora, viu, Pedro? Agora, segue-me. Não é segue-me para a glória, para o dinheiro, para a riqueza, para a alegria, não. É segue-me para a cruz, Pedro. Tu vai sofrer, tu vai passar por isso, por causa do amor ao Evangelho. A mesma coisa que é Paulo. Paulo, tu vai padecer. Eu vou te mostrar quanto tu vai padecer por causa do meu Evangelho. Então, pastor, como o senhor falou, é uma paulada nessas teologias da prosperidade, que você é cristão hoje, e aí, olha, esse carrinho, não, você tem que ter um melhor. Essa casinha, não, tem que ter uma melhor. Esses homens perderam tudo por amor a Cristo e ao Evangelho. Todos gostam da história de Paulo, mas poucos de nós talvez tivéssemos a força, né, que Paulo teve, que mesmo sofrendo, não titubeou, não voltou atrás, sofreu, claro. Em alguns momentos foi bem difícil para o Paulo, e aí Cristo diz, olha, importa, Josvaldo, que ele vai sofrer, e não é um sofrimento qualquer, é sofrer por causa do meu nome. Eu acho isso aqui fantástico. A determinação de Paulo, quando a gente passa a estudar, a ler a história de Paulo e acha uma coisa fantástica, mas a gente precisa entender que nós também podemos passar por situações semelhantes a essa. Talvez não com a mesma intensidade que Paulo passou, mas a sua realidade é diferente da realidade de Paulo. Mas todos nós também estamos sujeitos a passar por essas situações. Eu recordo muito bem, se me permitir, coisa rápida, negócio de 3 minutos eu consigo resumir aqui uma experiência lá de um amigo meu em Recife, o tal do Léo, com uma história trágica que ficou conhecida em todo o Brasil, né, que Léo era um evangelista e foi fazer teologia na Bahia, e eu fui quem levei a mudança do Léo para lá. Só que o pai de Léo era perseguidor de Léo. Não queria que ele pregasse o evangelho. Quando ele foi, gostava de beber muito, o seu Luiz, conheço pessoalmente, e numa viagem de férias para cá, para Recife, ele com seus amigos, sua esposa, sofreu um trágico acidente em Maceió e veio a óbito. Eu, amigo de Léo, isso chocou todo mundo. E o interessante, pastor, que eu me tornei muito amigo do seu Luiz também, que é o pai de Léo, que com pouco tempo dessa tragédia, em vez de ele passar a perseguir a igreja, porque a esposa era da igreja, ele agora passou a ser um dos líderes da igreja, pastor. E lá numa pequena cidade chamada Cabo de Santo Agostinho, não sei quantos conhecem, num vilarejo, existe uma igreja adventista organizada que o pai do Léo foi quem construiu, quem cedeu o terreno junto, e existe 70% da comunidade é toda adventista. Isso é prova de como Deus trabalha. Eu lembro, eu estava no seminário, era o meu último ano de seminário, eu lembro dessa tragédia, foi muito marcante para todo mundo, morreram 2 casais nessa tragédia. Deus tinha seus caminhos, né? Claro que Deus não queria que isso acontecesse, mas isso foi usado para que o pai do Léo fosse transformado, né? E o sofrimento, ele faz parte, a gente não quer sofrer, mas acontece, estamos passando, padecendo, e Paulo padeceu, e Ananias foi alertado por Cristo que Paulo sofreria por causa do seu nome. E ali naquele momento nós temos a cura. Ananias impõe as mãos sobre Paulo, dos seus olhos caem como escamas, e a partir de então ele começa a ver novamente. E o texto diz aqui que Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Cristo te apareceu no caminho por onde vinhas. Saulo, irmão, como falou Jabson no começo, veja, o cristianismo, ele nos transforma em irmãos, é uma irmandade. Saulo, irmão, vem, bem-vindo. É isso, bem-vindo. É o que nós temos que fazer com os irmãos que entram, que vêm para o nosso lado. Irmãos, nós não somos um tribunal. Nós temos que amar os irmãos. O irmão que veio é cheio disso, cheio daquilo, e nós também não somos cheio disso e cheios daquilo. Então nós temos que pensar que nós devemos abraçar todos que chegam a Cristo. E ali o texto diz que agora Paulo imediatamente foi batizado. Isso aqui é fantástico. Pastor, me permita só eu falar as últimas palavras
Uma das últimas palavras que eu ouvi do irmão Luiz. Quando eu fui visitar o irmão Luiz lá no Cabo, aquele pequeno sítio que ele tem lá no Cabo de Santo Agostinho, e ele dizia para mim o seguinte: como uma escama que caiu dos meus olhos, a minha maior esperança agora é na ressurreição encontrar com meu filho. Veja que aquele homem agora havia entendido, como Paulo entendeu, o quanto importava sofrer por Cristo. Ele compreendeu que o filho havia perdido a vida, uma fatalidade, todos nós ninguém está imune, mas ele havia compreendido muito bem, de que na manhã da ressurreição vai ter a alegria de poder abraçar o seu filho. Então isso é maravilhoso. Então, ainda que nessa vida, pastor, eu penso dessa forma, ainda que nessa vida a gente venha passar por algum sofrimento, alguma dor, alguma perda, Mas no porvir, esperança, né? A esperança maior. É o que Paulo dizia: para mim o morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo dizia isso, compreendeu muito bem sobre isso. O Senhor fala em Tiago 2,13 que o juiz é sem misericórdia para os que não têm misericórdia. Ananias aqui teve misericórdia do seu irmão e levou aquilo que o Senhor o mandou. E quando você vê, pastor, Paulo, depois disso, se batizar, aqui mostra o quão sincero esse homem era. Porque a sinceridade não está no ouvir e não praticar, mas naquilo que você ouve e pratica. Ele foi sincero em perseguir os seus irmãos, porque acreditava estar fazendo o que era certo. Acreditava estar fazendo a vontade de Deus, enganado por aqueles fariseus, por aqueles saduceus, por não ter ouvido a voz do seu mestre Gamaliel, mas no seu coração, no seu íntimo, ele tinha certeza que estava fazendo a coisa certa. Até o momento em que Cristo lhe apareceu e lhe abriu os olhos, revelando então a verdade. E aqui é que está a sinceridade. Independente do seu conhecimento, do seu intelecto, da sua capacidade, ao se deparar com a palavra de Deus e ver que está errado, fazer como Paulo, pastor. Ser humilde, reconhecer, aceitá-lo como o Senhor da sua vida e se entregar a Ele por meio do batismo. Isso é sinceridade de coração. E o texto termina com salvação. O texto termina com batismo. Né? A experiência mais marcante do cristianismo, para mim, é o batismo, que marca o início de uma nova vida. E esse batismo, o batismo foi a culminância, o ponto alto do encontro de Paulo com Cristo. E naquele momento, Paulo aceita de maneira pública. O batismo é uma experiência pública. E isso é tão uma coisa tão estranha, talvez, para aquele momento, que as pessoas diziam: mas tá errado isso aí. Ele não estava, há 3 dias atrás, ele estava pedindo carta, querendo matar esse povo. Agora ele está se batizando. Imagina o nível de desconfiança das pessoas em relação a Paulo. Então, se você vai ficar pensando o que as pessoas vão pensar sobre você quando você for tomar decisão pelo batismo, você não vai se batizar nunca. Paulo não seria cristão se tivesse pesado, não se tornaria discípulo de Cristo, apóstolo, se tivesse pesado isso. Não, o pessoal ontem me viu, há 3 dias me viu perseguindo, agora está me vendo me batizando, o que é que vão pensar? Não, Paulo só pensou na relação dele com Cristo. 3 dias, pastor, era o suficiente para esse homem ter uma vida completamente santificada em Cristo Jesus? Claro que não. Mas Paulo não olhou para isso. Algumas pessoas, pastor, não se batizam porque elas pensam que tem que primeiro virar santo para depois se batizar. Paulo não pensou assim. Paulo se arrependeu de seus pecados, reconheceu Cristo como seu Senhor e se batizou. Ah, mas e os defeitos de Paulo? Venha a mim do jeito que está. E depois Cristo vai tirando da sua vida. Cada dia, pastor, é um dia com Cristo. É um crescimento. Eu tiro isso hoje, amanhã eu tiro aquilo, amanhã eu tiro aquilo. É claro que nós temos alguns pecados morais que precisamos abandonar imediatamente. Mas tem coisas, pastor, que nos acompanham por um longo tempo na jornada. Mas se caminharmos com Cristo... Lutando contra isso, né, pastor? Sempre, né? É uma luta diária e constante. Agora, se nós acharmos que primeiro temos que tirar tudo isso para depois se batizar, o inimigo sempre vai trabalhar na sua vida para que isso nunca aconteça, pastor. E além do mais, o Paulo, após ser batizado, ele se alimenta, né, se sente fortalecido. E ele poderia dizer: não, agora eu tenho que ir lá no Sinédrio, eu tenho que ir lá, voltar para Israel, me despedir do povo, arrumar tudo, deixar tudo organizado para depois começar a minha nova etapa.
né? E se você vai ler o restante do texto, você vai ver que Paulo, em seguida, já começa a pregar em Damasco e já dá testemunho daquilo que Jesus havia operado na vida dele. Então, é mais um acontecimento que eu vejo o agir de Deus na vida da pessoa leva você a pregar esse evangelho de uma forma destemida, com coragem, e não esperar arrumar tudo, deixar tudo organizado para depois pensar em pregar, e o tempo passando. Por isso que quando Jesus te chamar, não temas. Vá, acompanhe, siga-o, porque Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim. Seguir a Cristo é o que nós temos de mais importante e melhor em nossas vidas. Quando Ele te chamar, vá atrás dEle, porque você terá sim uma nova vida. Uma nova vida é aquilo que nós precisamos. E quando Cristo chamar, sempre diga sim. A música que agora será cantada pela Beth fala sobre isso. Que ao você ouvir essa música, Jesus possa entrar mais uma vez em tua vida e você possa segui-lo estrada fora. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas volta triste como ninguém. Juntos de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar.
Depois desse lindo louvor, só temos a agradecer a Deus e ver o quanto Ele foi cuidadoso conosco, nos chamou, nos encontrou, talvez não foi em Damasco, mas foi em algum lugar que Ele te encontrou. E eu digo, sem dúvida, o teu encontro com Cristo foi aquilo que você mais precisava. Que a cada dia esse encontro seja verdadeiro, seja real, e que o Senhor esteja ao teu lado, hoje e sempre. Lembre-se que amanhã, às 9 da manhã, teremos aqui a Escola Sabatina. Não perca, nos acompanhe, interaja conosco, pois será um momento muito especial. E hoje nós encerramos a nossa série aqui, que é Encontros com Jesus. Que muito obrigado pela sua participação. Continuaremos todos os domingos. Vamos iniciar uma nova série. Pode aguardar que nas redes sociais você saberá qual é. Então, um abraço para você. Eu peço que você feche seus olhos para encerrarmos então com uma oração. Oremos. Querido Deus e amado Senhor, muito obrigado, grande Pai, porque tu nos encontrastes indo em uma direção. E o Senhor foi tão bondoso que ao encontrar-se conosco, nos mostrou um novo caminho, uma nova rota, uma nova vida. Muito obrigado por isso. Guia o teu povo neste lugar. Obrigado por este sábado. E que amanhã, bem cedo, às 9 horas, possamos estar de volta aqui para então estudarmos a tua lição, participarmos do culto e também te adorar em cada coisa que o teu sábado nos oferece. Nos abençoe, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.